que o ex-juiz Sérgio Moro pode não ser tão bom no cumprimento das leis, mas ele é muito bom em política, fez palanque o tempo inteiro, empregou evasivas, falou somente o que queria falar, foi para discursar, foi para fazer palanque, se recusou a responder as perguntas mais importantes, empregou evasivas o tempo inteiro, não respondeu os principais questionamentos. Volto a dizer, não impugnou os documentos apresentados pelo Intercept Brasil. Não impugnou. Apenas levantou questionamentos. Como ele emprega evasivas e diz que não lembra, que não recorda, que não tem mais o aplicativo Telegram, ele não seria capaz de reconhecer ou não reconhecer a autenticidade das falas. Então, é muito importante dizer que ele não impugnou a autenticidade. Ele levantou questionamentos, mas em nenhum momento ele disse, não são autênticos. Aliás, eu não sei se propositadamente está fazendo uma confusão entre a autenticidade do documento e falsidade do documento, porque a autenticidade diz respeito à autoria. E, atenção, o ex-juiz e atual ministro da Justiça não negou a autoria. Ao contrário, ele reconheceu que sim, dialogava com o procurador Deltan Dallagnol sobre assuntos do processo. Atenção, isso é uma confissão. Isso é uma confissão. Não é uma confissão total, mas é uma confissão. Ele não impugnou a autenticidade do documento e ainda reconheceu que estabeleceu tratativas com Deltan Dallagnol sobre assunto referente ao processo, assunto que é inerente aos autos, pelo aplicativo Telegram. Isso é confissão. Tá? Não sei se de propósito está vendo essa confusão entre a autenticidade do documento e falsidade do documento, mas são coisas diferentes. Uma coisa é autenticidade e outra coisa é falsidade. A autenticidade diz respeito à autoria e, como eu disse, em relação à autenticidade, houve confissão, porque de fato Sérgio Moro, a despeito de empregar evasivas o tempo inteiro, ele admitiu que estabeleceu tratativas a respeito de assunto dos autos com o procurador Deltan Dallagnol. Então não foi... houve uma confissão em relação a essa autenticidade. Outra coisa é a falsidade do documento. A falsidade diria respeito ao conteúdo do documento em si. E aí sim, ele levanta questionamentos sobre se o conteúdo do documento teria sido adulterado, em parte ou totalmente. Então, por que eu estou fazendo essa diferenciação? Ah, mas isso é uma minúcia, Liana, não tem por que ser tão tecnicista. Gente, tem uma diferença importante, porque quando se impugna a autenticidade, a autoria, o ônus da prova é de quem produziu o documento. Mas se quem argue que o documento é falso, que foi justamente que o Sérgio Moro, ele não impugnou a falsidade, ele apenas disse que não tinha como ter certeza, porque ele não lembrava, e porque ele não tem mais o aplicativo Telegram. Tá? Só que tem uma questão, o ônus da prova, para quem argue a falsidade, é de quem argue, é de quem impugna o documento alegando falsidade. Logo, se ele está dizendo que ele teve de fato conversas com Deltan Dallagnol pelo aplicativo Telegram acerca de assunto relativo aos autos, e ele confessou isso ao longo dessa audiência. Ele confessou isso ao longo dessa audiência. Mas não reconhece, não sabe dizer se as conversas foram totalmente ou parcialmente adulteradas, a alegação não é de falta de autenticidade, mas sim de falsidade do documento. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que ele tem que fazer prova disso.
Ele é que tem que provar que aquelas conversas, portanto, são falsas e que houve adulteração do conteúdo. Então, aqui tem um ponto técnico relevante que a gente não pode deixar de considerar. Bom, o que ele deveria fazer? Ele deveria, então, entregar o celular dele para a perícia e requisitar o celular do procurador Deltan Dallagnol para que fosse periciado também. Mas como todo mundo acompanhou, nessa semana os dois recusaram-se a entregar os seus celulares para a perícia. O Sérgio Moro trouxe, em resposta a um dos senadores, a informação de que o Telegram destruiria as informações na nuvem depois que a conta tivesse sido encerrada, mas a conta do procurador Deltan Dallagnol não foi encerrada. Logo, era dever do ex-juiz Sérgio Moro, como ministro da Justiça, requisitar o celular do procurador Deltan Dallagnol para que se possa certificar se, afinal de contas, o documento é falso ou não. Que ele entregue. O ônus da prova é deles. Eles têm que fazer a prova, então entregue o celular. Só que aí é uma questão levantada pelo senador Humberto Costa. Moro deveria renunciar ao cargo de ministro da Justiça. Mas é claro, ele chefia a Polícia Federal, que deveria estar investigando a ele mesmo. Como ele vai ser chefe da Polícia Federal, que deve, nesse momento, investigá-lo? Isso não é admissível. Então, ele deveria renunciar ao cargo de ministro da Justiça se tivesse o compromisso que ele invoca o tempo todo com as instituições. Não tem nada mais escandaloso para as instituições brasileiras do que ter à frente do Ministério da Justiça alguém que está sendo acusado de escândalos de tamanha gravidade que colocam em xeque não apenas a Operação Lava Jato, mas o judiciário brasileiro como um todo, que nesse momento está sendo objeto de descrédito e de chacota em todo o mundo. Logo, se ele tivesse o zelo que afirma ter com as instituições, entregaria o cargo de ministro para que outra pessoa conduzisse os processos e pudesse então afirmar se os documentos apresentados pelo Intercept são falsos ou não são falsos. Também, o tempo inteiro, o ministro Sérgio Moro, vamos dizer assim, joga para a plateia, né? Ele confunde a nulidade da decisão envolvendo o ex-presidente Lula com a nulidade do processo como um todo. Ora, ele foi juiz, ele sabe que essa confusão não faz sentido processual. Então, a nulidade da decisão do ex-presidente Lula, a nulidade da decisão condenatória, jamais implicaria a nulidade do processo como um todo. Ele joga tanto para a plateia e me entristece muito, porque afinal de contas ele foi juiz, ele tem conhecimentos jurídicos, pelo menos conhecimentos desse tipo são conhecimentos mínimos. Então, ele sabe que a nulidade da decisão condenatória do Lula, que é o epicentro da conversa entre ele e Dallagnol, não implicaria a nulidade do processo como um todo e muito menos a eventual devolução do valor que foi recuperado para a Petrobras. Então, esse é um argumento totalmente político, falacioso, que não tem fundamento. Para criar narrativa destituída de fundamento jurídico.